Nação flamenguista, o Flamengo se preparando para enfrentar o Palmeiras, né, nesse final de semana, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. E esse jogo é importantíssimo, né, porque o Flamengo vem com uns bons retrospectos lá em São Paulo, jogando com o Palmeiras, e precisa da vitória para encostar no Palmeiras na parte de cima da tabela. Já está encostado, mas se vencer, encosta mais ainda, né? Pois é, pessoal. Michael e Everton Cebolinha fora do Flamengo. Pois é, acompanhe o vídeo que vocês vão entender. Claro, pessoal, o Flamengo deixou bem claro, né? Tem sim interesse do futebol do Catar, né? Por Michael. E o Flamengo deixou bem claro, se receber essa proposta tanto por Michael como Everton Cebolinha, como muitos estão especulando, o Flamengo não vai fazer jogo duro, né? Até porque se fala em boa grana, né? E também, pessoal, boa notícia aí, né? Zico de volta ao Flamengo. O que será que ele vai fazer agora no Clube Carioca, pessoal? Pois é, entenda isso, né? Quero aqui deixar os créditos ao vídeo, né? É o canal Placar TV, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos acompanhar aí, pessoal. Vamos lá. O Flamengo recebesse uma proposta interessante pelo Michael, o Flamengo não iria dificultar a saída dele. O Globo Esporte confirmou essa informação. Eu tinha confirmado também que vocês também acho que tinha informação sobre isso, que tem alguns clubes árabes interessados no Michael. E ontem a gente escutou uma pessoa lá ali no Maracanã, né, aquelas fontes ligadas à diretoria, falando que o Michael ele se sente muito feliz de jogar no mundo árabe. Ele gosta de estar lá, e que é uma realidade essa possibilidade de saída do Michael. Ele não iria se opor a ir para o mundo árabe novamente. Tem proposta do Catar, tem proposta de países, de outros países ali, de outros times ali de outros países. Então, o mundo árabe atrai o Michael. Tem essa questão também de que o Flamengo entende que, se chegar uma proposta, vai negociar, né, Raíza? O Flamengo vai negociar qualquer ponta, se chegar proposta por qualquer ponta, salvo acho que não negocia o Plata nesse momento, tá? Mas se chegar para o Luiz Araújo, se chegar para o Everton Cebolinha, se chegar para o Michael, o Flamengo vai negociar. Isso é um fato. Aí depende da oferta que vai chegar, né? O Flamengo entende, por exemplo, que o salário desses 3 jogadores é um salário muito alto e pode abrir espaço na folha salarial para outras opções com características, talvez, que sejam características que o Flamengo entenda que encaixe melhor no time. A grande questão é a seguinte, o Papa, por exemplo, no caso do Michael, tá? A situação dele tá, será que vai sair? Será que não vai sair desde o início do ano? Você sabe disso, a gente já chegou a conversar em off em relação a isso na época, só que como não tinha chegado proposta nenhuma e também não chegou proposta do mundo árabe ainda, tá? Existe um interesse, uma possibilidade de chegar uma proposta, mas ainda não chegou. A gente tocou pouco nesse assunto, praticamente não falou. Mas assim, o Michael hoje é praticamente um titular, né, do time do Felipe Luiz. Então, assim, você entender que esse jogador, ele, se chegar uma oferta, ele é totalmente negociável, eu não entendo por que é titular. E vai ser titular contra o Palmeiras. Não tenho dúvida, porque ele tirou Bruno Henrique, né? Tirou o Gerson, né? O Bruno Henrique nem jogou, e tirou o Varela, jogadores que vão ser titulares contra o Palmeiras lá no jogo lá do Allianz Parque, a não ser que mude alguma coisa, que ele sinta, enfim. Mas isso eu não consigo entender. O Flamengo está disposto a negociar esses jogadores, porque insiste tanto nesses jogadores. O Felipe, de repente, não tenta mudar um pouco ali o esquema, de jogar com 2 atacantes, mas, enfim, o Flamengo está de olho aí no mercado em busca de reforços, e para que reforços cheguem também, jogadores precisarão sair. A diretoria foi muito clara sobre isso, né? Para trazer reforços vai precisar negociar jogadores, e Michael, Everton Cebolinha, né? O próprio Luiz Araújo, eles estão dentro dessa lista aí de negociáveis. O Joãozinho tá assim, pode ir, é isso, Joãozinho? O Cebolinha pode, Michael. O que a gente acha do Michael, hein, Garone? O que a gente acha dele? Cara, eu acho que são tanto o Michael quanto o Cebolinha são jogadores que acho que estão abaixo do que já renderam em outros momentos. Acho que esse talvez seja o ponto, né? Acho que o Flamengo contratou o jogador. Luiz Araújo até acho que talvez seja o melhor ponta do Flamengo, se você considerar o Bruno Henrique jogando como centroavante e não um pouquinho mais aberto, né? Mas até pela característica, assim, de velocidade dos homens de velocidade. O Gerson pode jogar aberto também, mas enfim, desses homens de mais velocidade realmente de beirada. Acho que o Flamengo tenta, na verdade, dar uma revigorada no elenco, né? Pegar alguns jogadores que chegaram e não entregaram o
que se imaginava, e aí você tem o custo desses jogadores também, e tentar negociar para abrir espaço para outros, como muito bem falou a Raíza. Eu não acho que seja a saída pela saída. Eu acho que é a saída visando uma troca, porque vai ter uma janela em breve, então você precisa dar essa rodada na folha salarial. O Vasco vai fazer isso também, dar uma mexida em alguns jogadores que têm alto salário, para você tentar trazer jogadores talvez até na mesma faixa de valor, que seja, né, de salário, de contratação, mas que você acredita que possa entregar um pouco mais. Cebolinha teve muito problema físico, Michael tem muito problema físico, não é de hoje, já está há algum tempo assim. Então acho que são jogadores que, principalmente o Michael depende muito do físico. Então quando ele começa um declínio físico, ele começa a entregar um pouco menos. É um jogador de velocidade, não é um jogador no refinamento técnico para finalizar, é um cara mais desse 1 contra 1 pela beirada. Eu acho que são bons jogadores, mas o Flamengo consegue ir no mercado talvez buscar jogadores que nesse momento vão entregar mais. E aí o Flamengo tem muitos jogadores para essa posição, mas não consegue definir aquele titular que vai te garantir, aquele cara dos 3 pontos, aquele cara que vai definir jogo. Acho que o Flamengo não encontrou nesses jogadores, pelo investimento que fez, esse jogador que realmente fala, esse cara é o meu titular pela esquerda, esse é meu titular pelo lado direito, e acho que vai tentar buscar na janela, mas para chegar alguém, tem que sair alguém. Bom, ninguém me perguntou não, mas fala, o Flamengo fez uma reformulação no Scout, né? Mudaram algumas coisas, e o Flamengo tem feito alguns estudos em relação a perfil de jogadores para vestirem a camisa do Flamengo, tá? Por que eu tô falando isso? Vamos lá, o Everton Cebolinha, o próprio Michael, mas vou falar do caso do Cebolinha. O Cebolinha é um tipo de jogador que ele se incomoda muito com as críticas, né? Isso afeta muito ele. Ele é um tipo de jogador, e o Garoni sabe disso, porque o Coutinho também é um tipo de jogador assim, que ele precisa, né, ser bem acarinhado, ele precisa se sentir muito bem, confortável para poder render. O Flamengo teve um jogador assim que era o Vitinho também. O Michael é outro jogador que tem muitos problemas também em relação a isso. Mas o Everton Cebolinha, ele é esse cara, ele é um cara que precisa muito desse cuidado. A pressão, ele não reage muito bem à pressão, a críticas. E o scout do Flamengo hoje está trabalhando, né, no mapeamento de jogadores, está incluindo essa parte também da personalidade do jogador para vestir a camisa do Flamengo, se a personalidade encaixa com o que o Flamengo precisa no momento. Porque assim, o Flamengo hoje é um clube que tem uma pressão constante por briga por títulos, por conquistas, né? A gente vê o Flamengo cai um pouquinho de rendimento, a cobrança já é muito grande. O Felipe Luiz, que era um treinador para a seleção brasileira, depois passou a ser contestado, um monte de gente criticando, chamando de estagiário, aquela coisa. Isso muda constantemente, semana a semana. Então, o departamento de scout do Flamengo está incluindo essa parte nesse mapeamento por jogadores. E o entendimento é que realmente o Everton Cebolinha é um cara que precisa de um ambiente muitíssimo favorável para conseguir render, Ilan. Ninguém me perguntou não, mas eu já acho tanto Cebolinha quanto o Michel, embora sejam um pouquinho irregulares, né, um pouquinho inconsistentes, tem a questão física também nos dois casos, mas são jogadores, para mim, muito bons. Eu acho que são jogadores que jogariam fácil, seriam titulares em 18 ou 17 dos 20 times da primeira divisão do Brasil. Se não tiver muito espaço lá no Ninho do Urubu, pode mandar lá para ele. Não é muito longe não. O Carlos Castilho pode mandar os dois. Pode mandar no pacote, a gente paga o Uber e tudo. Bandeira, o que você acha dos dois, hein? Dois ótimos jogadores, como você disse, titulares em vários clubes, mas eu entendo o que a Raíssa fala sobre a parte psicológica, porque no scout do Botafogo isso também é feito, não só com relação à pressão sentida pelos jogadores por estar no clube grande, que hoje briga por vários títulos, mas também questão de ambiente. Tanto que no Botafogo você vê, após as conquistas, os jogadores falando a respeito de família, de união. Isso é observado também, isso é observado no Flamengo, no Botafogo. Outros clubes devem estar fazendo esse tipo de observação na hora da contratação. Falando especificamente do Cebolinha e do Michael, são dois jogadores procurados hoje no mercado. Jogador de lado de campo, que tem velocidade, boa habilidade. O Michael talvez possa melhorar a finalização, coisa que o Cebolinha
tem, mas tem a ver também com o modelo de jogo, o que o Felipe Luiz espera para esses jogadores. No Botafogo e Flamengo, a bola chegaria, por exemplo, eu falei do Botafogo e Flamengo porque o Flamengo jogou praticamente no 4-2-4, e a bola chegaria como para o Cebolinha, por exemplo, ficar em condição de 1 contra o lateral do Botafogo, porque tinha 2 volantes trabalhando, os 2 homens de frente, Pedro e o Bruno Henrique, e aí quem faria a bola chegar ao ataque do Flamengo seriam justamente esses pontas, mas não é características deles, do Luiz Araújo no caso, do Cebolinha, depois. Inclusive, Cebolinha, nesse último jogo do Flamengo, ele jogou como 10, né, pessoal? Jogou como 10. Sobre Michael, desde que voltou da Arábia, ele não foi 50% daquele jogador que a gente via ele no Flamengo, né? Infelizmente, né? Pra mim, deveria liberar Michael. Everton, Cebolinha, eu acho que ainda tem muito a acrescentar ainda, né? Depois do Michael, quando entrou na segunda etapa. Então tem a ver também com o modelo de jogo, entendimento por parte do treinador. E aí o Felipe Luiz, se ele quer potencializar esses atletas no Flamengo hoje, ele tem que observar se os atletas se encaixam no modelo ou se ele tem que mudar alguma coisa na formação da equipe, na utilização das peças. Se o Felipe Luiz resolver que não vai mudar, dificilmente no modelo atual, principalmente sem o Arrascaeta, os pontas do Flamengo vão ser potencializados. E os que têm talvez maior entendimento tático, como me parece o caso do Luiz Araújo em relação a Cebolinha e o Michael, ainda podem se destacar. O Michael e o Cebolinha talvez tenham que procurar espaço em outro lugar em breve. Superchat finalizar bem. Papa, Zico de volta ao Flamengo. Conta pra gente essa história aí. Então, tava até falando com o filho dele aqui, mandar um abraço, mandei o link aí pro Thiago, né? O Thiago que é o que jogou no Flamengo. Cara, tá muito feliz, a família do Zico muito feliz, um reconhecimento absurdo. Eu mais cedo me emocionei quando eu acordei e vi a notícia, eu gravei, fiz uma live, eu muito emocionado, e se eu me emocionar de novo é porque as pessoas não sei se sabem, eu sou muito amigo da família do Zico, né? Então eu converso com o Zico, converso com o Thiago, sou muito amigo também do Bruno, também dos filhos do Zico todos, né? Mas a gente conversa muito, e aqui o Bruno Neves também, que é aqui da direção da Placar, é muito amigo também, sou muito amigo da galera toda lá, minha família, meu tio, minha prima, todos trabalharam no CFZ, então eu tenho um carinho muito grande pelo Zico, e é o meu maior ídolo, né? É o maior ídolo, e quando eu vi esse anúncio do Flamengo, cara, eu fiquei... eu chorei, cara, porque você reconhecer em vida ainda esse ídolo, mas tá pagando um salário de jogador pro Zico, vai bater falta? Ele tem que ganhar mais que todo mundo lá. Vai bater falta, meu amigo, olha só, o Zico foi jogador numa época que o jogador não ganhava bem. Muitos não conseguiam nem juntar para o resto da vida. Tô errado? Ganhava bem menos que hoje. Muito menos, era muito menos. Ganhava perto do que se ganha hoje. Mas ganhava... Mas ele, sem sombra de dúvidas, e isso eu vou defender, ele é um cara que... o Flamengo, a marca Flamengo e Zico parece que estão juntas ali. O Zico, ele carrega o Flamengo e o Flamengo carrega o Zico. É uma coisa assim muito louca você, né, desvencilhar um do outro e você imaginar que estão se juntando novamente e que o Zico vai ser o garoto propaganda do Flamengo agora, vai ser o embaixador do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes e na vida. Vai ter o programa que ele tinha no canal dele, ele vai ter, estava na Band também, a resenha do Galinho lá, ele vai ter na Flamengo TV. Ele vai anunciar os produtos do clube, ele vai ser um embaixador. Cara, nada mais justo do que ele ter um salário alto para o clube utilizar a imagem do seu maior ídolo e merecido. Eu acho que tudo que se fala do Zico, e por isso a maioria, né, só teve um voto contra no conselho lá, a maioria foi a favor, e eu acho que você homenagear em vida os seus ídolos e ainda trazer ele para perto do clube para trabalhar no Flamengo. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer de novo, do Zico trabalhar no Flamengo. Aí quando o BAP ganhou a eleição, lá naquele dia mesmo eu trouxe a notícia e me falaram, olha, ele vai ser o embaixador do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Mas eu não sabia que ia ser uma contratação, uma coisa assim fantástica. E quero dar os parabéns aqui ao Zico, meu grande ídolo. É o jogador que eu mais amo. É o cara que... Sabe aquele que você, se pudesse, queria que vivesse a vida, que ele estivesse vivo enquanto eu estivesse aqui nesse planeta, eu quero que o Zico esteja vivo, porque é um amor indescritível que eu sinto pelo Zico.
Compreensível, né? Compreensível. Tem aqui, ó, e a gente tem o Zico aqui, ó. Ah, tá aí na capa. Até aí. pela pessoa, tá no, né? no livro, né? O contrato dele, Lan, é até 2027, tá? Ele... Isso é um livro da Placar, tá, Olha que gente? legal. É um livro comemorativo, especial, né? De capa de luxo, super luxo, capa dura, editado pela Placar. Fala, Raíza. O Placar tem uma história muito bacana juntos também, né? Sempre. Só Fala, como Raíza. informação pra galera, né? O Zico assinou contrato com o Flamengo até 2027, né? Ele não vai ser só embaixador do Flamengo na Copa do Mundo dos Clubes, ele será embaixador do Flamengo. É isso aí. E vai ter um programa também na Flamengo TV, ele tem um programa chamado Resenha do Galinho, e ele vai fazer esse programa dentro da Flamengo TV. Isso é muito legal. E essa questão do embaixador é muito interessante porque a gente vê muito isso nos clubes europeus. Inclusive, vários clubes europeus fazem eventos aqui no Brasil. O Bayern de Munique está sempre fazendo evento aqui no Brasil. Outras equipes também fazem muitos eventos aqui no Brasil. E os ex-jogadores, que são ídolos do clube, né, muitos deles trabalham como embaixadores desses clubes pelo mundo. E, gente, o Zico, como embaixador do Flamengo de maneira fixa, é maravilhoso, né? O Zico abre portas em qualquer lugar que ele vá, e com a marca Flamengo ao lado, que os dois se combinam e se confundem, né? Tem tudo para dar muito certo. Acho que os clubes brasileiros precisam fazer mais isso, né? Projetando a internacionalização da marca, até a nacionalização. A gente fala tanto em internacionalização, mas muitas vezes os clubes aqui não conseguem fazer nem essas ativações em outros estados, onde os clubes do Rio, por exemplo, têm muitos torcedores. Vamos falar do Às jogo. vezes o elenco... Fala, Garoni. Perdão, vai falar. Às vezes o elenco atual, os jogadores que estão hoje, eles não conseguem fazer porque você tem a rotina de treino, de jogos. Então você tem ex-jogadores que às vezes até para o torcedor que mora longe é até mais simbólico, porque faz parte da infância dele, não só o Zico. O Zico, ele já é o embaixador do Flamengo, só não era oficialmente. Ele sempre foi. É uma marca do Flamengo. Os dois, como muito bem falou a Raíza, os dois se confundem, os dois estão juntos. Não existe Flamengo sem Zico, nem Zico sem Flamengo. Mas é fundamental para todos os clubes, não só pegar também quem está na ponta, mas, cara, os ex-jogadores precisam muitas vezes, cara, do carinho, de receber o carinho do torcedor, que muitas vezes acaba passando ali batido. É importante para a marca. Nação flamenguista, né? O Flamengo aí, né? As informações que chegam. Zico, como embaixador do Flamengo até o final de 2027. Vai apresentar programa lá na Flá TV, vai ser o garoto propaganda. Eu acho que nada mais justo também de reconhecer um ídolo, né, pessoal? Um ídolo que o Flamengo usa muito a imagem de Zico, né? Então, nada mais justo, né? Nada mais justo do que Zico no Flamengo. É o maior ídolo. É aquele cara que o torcedor do Flamengo nunca vai esquecer. Foi leal com o clube, né? Ao contrário de outros, né? Mas eu acho que o Flamengo fez mais do que certo, né? Diretorias passadas não reconhecia isso, né? E hoje, parabéns ao Bar pelo reconhecimento, né? Eu acho que também Zico está bastante feliz. Eu acho que quem ganha com isso é Flamengo e Zico, né? Sobre o elenco do Flamengo, pessoal, a mídia dizendo aí, né? Trazendo à tona, que se tiver proposta por Michael, Luiz Araújo e Everton Cebolinha, o Flamengo não vai fazer um mínimo esforço para segurar, né? Ok, né? Eu até enxergo, principalmente em Everton Cebolinha e Michael, não segurar. Agora, eu acho que sobre Luiz Araújo, o Flamengo não negocia, né? Até porque é um jogador fundamental nos planos de Felipe Luiz, né? Ele já deixou bem claro, né? Inclusive, a gente também já escutou aqui propostas, né, de outros clubes, né? Como o Cruzeiro por Luiz Araújo. Lá, Luiz Araújo, eu cravo que Luiz Araújo não deixa o Flamengo, né? É um jogador importantíssimo, então, sem sombra de dúvida, é um jogador que vai ficar no Flamengo. Agora, Everton Cebolinha e Michael, eu concordo, inclusive saiu no GE, né? O GE confirmou, né? O Flamengo não vai fazer o mínimo de esforço para segurar os dois. Everton Cebolinha deu algumas declarações que talvez pudesse deixar o Flamengo. Michael é muito querido no futebol árabe, né? Inclusive, tem informação que o futebol do Catar estaria interessado, né? O Flamengo pode receber uma proposta de o futebol do Catar por Michael. Everton Cebolinha, pessoal, começou o ano muito bem no Flamengo, né? Muito bem mesmo. Mas depois daquela lesão dele, caiu muito de rendimento. Mas eu ainda acredito e vejo em Everton Cebolinha potencial para jogar bola no Flamengo, né? Inclusive no último jogo, ele jogou num setor onde ele não está acostumado e foi muito bem, né?
setor do meio campo ali como um falso não, como um 10, né? Vamos ser mais específico, né? Então é um jogador que talvez eu não fizesse um mínimo de esforço e chegasse uma proposta boa, né? Ok, proposta boa, Flamengo pode conversar. Agora chegar uma proposta mais ou menos, eu segurava Everton Cebolinha, né? E Michael, infelizmente, não é aquele jogador de quando saiu do Flamengo, né? Todo torcedor do Flamengo esperava o quê? Que Michael, no seu retorno, jogasse a mesma bola que ele jogou antes de sair do Flamengo, né? E vamos ser bem realistas, pessoal. Michael, pra mim, ele tá acima do peso. Não sei se vocês já observaram isso. E outra coisa, né? Tá mais velho. Não tá jogando 50% do que ele jogava antes de sair do Flamengo, né? Então, sem sombra de dúvida, se chegar uma proposta e for interessante para o Flamengo, realmente não tem muito o que pensar, não. É liberar o jogador, né? E outra coisa que a mídia fala aí, que ele vai porque gosta muito do futebol do Catar. Não, pessoal. Aí eu discordo completamente, né? Se ele já veio para o futebol brasileiro, né? Já tinha pedido, era bem 3 ou 4 vezes, né? Ao dono do clube lá que não queria voltar, que não estava adaptado, né? Então, ele não gosta nem um pouco do futebol do Catar. Ok? Ele pode ir por interesses próprios, né? Dinheiro, né? Questão financeira. Aí sim, mas ele não gosta, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Mengão Marvadão e até a próxima, pessoal.